Graça e paz, irmãos. Amém. Alegria estar aqui de volta. E desde manhã nós estamos pregando e fazendo uma série de meditações na palavra de Deus sobre um tema chamado Reino de Deus. E nós usamos para isso o texto de Hebreus, da carta aos Hebreus, no capítulo 12. E chegamos ao versículo 28 e 29, onde a palavra de Deus diz: por isto, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça, pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Versículo 29. Vimos então que este reino, anunciado por João Batista e por Jesus, então ele vem para a terra e se estabelece no coração da propriedade comprada por Jesus. E nós vemos que esse reino começa no dia de Pentecostes. Era um momento propício, porque Pentecostes é uma das 7 festas fixas que Deus estabeleceu para o povo. Nós vemos em Levítico 23, quando Deus fala com Moisés, ele diz: fala aos filhos de Israel e diz: as festas fixas que celebrareis serão convocações solenes. São estas as minhas festas: Pansasmos, Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Então, como eram convocações solenes, fixas, instituídas por Deus para o povo judeu, o povo procurava estar em Jerusalém para essas festas. Mesmo os judeus que moravam fora, eles ficavam o ano todo se preparando e programando para estar em Jerusalém, pelo menos numa dessas festas. Vocês lembram quando Paulo estava terminando a sua 3ª viagem? Qual era o propósito dele? Era chegar em Jerusalém para a festa da Páscoa. Como não deu por causa do tempo, então ele disse: já que não dá para chegar na festa da Páscoa, eu vou estar lá na festa de Pentecostes. Foi quando ele desceu para Cencreia e fez o voto, raspou a cabeça. Por quê? 50 dias depois da Páscoa é Pentecostes. Então daria tempo dele chegar a Jerusalém. Então, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que Jerusalém estava apinhada de judeus piedosos de várias e várias nações da terra. Nesse clima de convocação solene de Deus, o Espírito Santo vem sobre um povo específico. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, os discípulos de Jesus com aqueles que já tinham acatado a palavra. O Espírito Santo vem sobre esses. Ele não veio sobre os religiosos que estavam lá fora. Ele veio sobre esses. Por quê? Porque a palavra já estava ali. O Espírito e a palavra juntos, eles dão uma explosão de vida. Quando o Espírito Santo vem, ele vem em forma, primeiro, de vento
impetuoso. E aparecem línguas como de fogo que pousaram sobre cada um deles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar novas línguas, segundo o Espírito os dirigia que falassem. Ora, nós sabemos que haviam muitas nações representadas ali, e todas elas, todos, ouviam e entendiam as línguas que eles falavam. Então, não eram línguas para ninguém entender. Eram línguas que as pessoas, como é que sendo eles todos galileus, quer dizer, tabaréus, como é que eles falam a minha língua? Não é? Então, Pentecostes, por isso, é a festa do evangelismo. Jesus, com seu sangue, comprou os que procedem de todo o povo, raça, tribo e nação, e com eles formou reino e sacerdote. Significa que o evangelho seria pregado em várias línguas, porque são várias nações. O Espírito Santo desceu. Quando o Espírito Santo desceu, Deus é entronizado na terra, no coração de um povo. Mas isso também é uma questão de aliança. Quando João Batista começou a falar, a pregar, ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista foi preso, decapitado por Herodes Antipas. Jesus Cristo aparece na Galileia, pregando e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Por enquanto, o reino de Deus não podia se estabelecer aqui, porque Jesus não tinha sido glorificado. Você lembra? No último dia, está escrito em João, no capítulo 7, no último dia, o dia da festa, que era a festa dos tabernáculos. No último dia, Jesus Cristo se levantou e disse: quem tiver sede, venha a mim e beba, porque quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Aí João explica, isto ele disse em referência ao Espírito Santo, que havia de ser dado àqueles que nele crescem, pois o Espírito não tinha sido ainda dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Uma vez que Jesus Cristo sobe e é glorificado nos céus, então o Espírito Santo pode vir para a terra. Isso se chama aliança. Quando se faz uma aliança, eu vou fazer uma aliança com você. Então tudo que é seu passa a ser meu, tudo que é meu passa a ser seu. Significa que tudo é nosso. Você tem o direito sobre tudo que eu tenho. Eu tenho direito a tudo que você tem. Isto é aliança. No momento em que o homem está entronizado nos céus, Deus pode estar entronizado na terra. Lembra do que está escrito no Salmo 115, no versículo 16? Está escrito assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então aqui está bem separadinho. Os céus são de Deus, a terra é do homem. Quando Jesus Cristo ressuscita,
Ele aparece no meio dos discípulos, naquele domingo, e diz assim: Shalom, Shalom. Todo o poder me foi dado nos céus, eu sou Deus, e na terra eu sou homem. Quando Jesus Cristo sobe, ele é entronizado nos céus. Então tem o homem é a terra, o homem representa a terra, porque seu corpo foi feito do barro da terra. Ele sobe, ele está entronizado nos céus, então Deus pode ser entronizado na terra. Agora é uma questão de aliança, o reino de Deus vem para a terra. Para onde? Para o coração daqueles que se rendem a Jesus Cristo como único Senhor, suficiente Salvador. Começa um povo diferente na terra, um povo que eu digo esquisito. Por quê? A Bíblia diz, por volta de 120 pessoas na mesma sala, no dia de Pentecostes. O Espírito Santo vem como chamas, línguas como de fogo, que pousa sobre cada um deles. Nós vimos de manhã que nenhum gritou de dor, nenhum pegou fogo, não precisou chamar a ambulância. O fogo simplesmente veio e nós sabemos que entrou, porque permaneceu. A Bíblia diz que as línguas de fogo pousaram. Pousar significa ficar, permanecer sobre cada um deles. Isto significa a marca do reino. É a presença, o fogo de Deus pelo seu Espírito. Isto é batismo de Jesus Cristo. Pronto. Agora tem o reino de Deus na terra e ele vai se expandindo. À medida que as pessoas vão ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da salvação, elas creem, elas confessam Jesus, elas são seladas. Este mesmo fogo vem para o coração de cada uma delas. É um fogo espiritual. Nunca podemos esquecer que Jesus Cristo nos ensina no capítulo 4 de João que Deus é Espírito. Então começa um reino espiritual na terra. E se é espiritual, nós não vemos. E porque não vemos, nós somos chamados a saber que entramos nele pela fé. Se você observar a palavra que nós acabamos de ler em Hebreus 12, no versículo 28, olha o que diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça. Nós retemos a graça. E se nós retemos esta graça de um reino que nos é dado, nós passamos a ser gratos a Deus por Ele nos introduzir neste reino, uma vez que nós estávamos perdidos. Agora, eu entro num reino, esse reino chega na minha vida. Reino tem rei, rei é monarca, monarca reina. Aonde ele vai reinar? Na minha vida. O centro da minha vida não é mais o meu ego enfermo. Eu quero, eu posso, eu
sou importante, como é ensinado aí nessas lições que nós temos aprendido dos púlpitos das igrejas. Eu. Pensamento positivo, não. Jesus Cristo foi muito claro quando ele disse: você quer ser meu discípulo? Quer? Então, negue-se a si mesmo. Tire o seu ego do centro. Tome sua cruz e siga-me. Então, nós precisamos saber que, primeiro de tudo, o centro da nossa vida tem que ser entregue a Deus. O seu Espírito, o Espírito Santo passa a habitar ali dentro. E como é que eu fico se eu sair do centro? Eu passo a ser servo. Eu estava aqui no meio, eu venho para o lado. E eu passo a servir a Deus de modo agradável a Ele. Então já não é o que me agrada que eu vou procurar fazer. Eu procuro fazer o que é agradável a Ele. Isso é uma oração diária. A Ângela está ali presente. É a nossa oração. Senhor, que nós possamos fazer hoje aquilo que agrada a Ti. Aquilo que Te agrada. Porque nós queremos viver para o Teu agrado. No momento em que você chama o Espírito Santo, Ele é entronizado na sua vida. E você passa para o lado para servi-lo. Mas é de modo agradável a Ele. Primeira coisa, como você vai agradar a quem você não conhece? Como? Você quer me agradar? Aí você prepara um jantar para mim, só de camarões. Quando eu chego na sua casa, eu digo: eu sou alérgica a camarão. Você queria me agradar, mas não conseguiu porque você não me conhecia. Eu só estou dando exemplo. Eu posso comer camarão, graças a Deus, não sou alérgica a nada. Estou me defendendo. Não sou alérgica a nada. Eu simplesmente evito frutos do mar por causa do ácido úrico. Na minha idade, a gente tem que ter essas coisas. Ficar velho é difícil, é uma luta. Mas é uma bênção. Então, para eu agradar a Deus, eu preciso aprender a conhecê-lo. Eu tenho que conhecer, porque quanto mais eu conheço, mais eu vejo como agradá-lo. Este monarca, que agora está entronizado na minha vida, o seu reino tem exército. Todo rei tem seus exércitos. Mas como esse reino é espiritual, é lá de cima, o seu exército também é um exército espiritual, que usa armas espirituais e que tem uma vestimenta espiritual. Todo exército tem a sua vestimenta. Um momento que Paulo estava sendo preso, bem, isso era uma coisa comum na vida dele. Ele observou o soldado romano. E ele observou, naquela época, as lutas eram em campo aberto. O soldado romano tinha, assim, uma túnica que ela voava por causa do vento. Então, o que ele fez? Eles botavam uma cinta aqui que prendia a roupa. Então, ali dava certeza nos golpes e dava facilidade nos movimentos. Então, Paulo disse que a nossa armadura, a primeira arma é a verdade. O cinto deles, que dava para eles certeza nos golpes e facilidade nos movimentos, no seu caso, filho de Deus, o cinto é a verdade. É a verdade que nos dá liberdade.
É a verdade que nos dá certeza nos golpes. A pessoa que vive no engano e na mentira, ela está sempre se escondendo. Ele continuou olhando para o soldado romano e ele viu que eles tinham uma couraça que protegia o tórax. Ele disse: no nosso caso, filhos de Deus, o que protege a nossa saúde física, a nossa integridade física, é o sangue de Jesus. Portanto, a nossa couraça é justiça. Ele olhou para os pés dos soldados romanos. Eles iam para a luta em terrenos que eram desnivelados. E se eles fossem de bota, podia torcer o pé. Então eles tinham uma sandália que era feita de tiras de couro. E o couro saía trançando na perna para prender no joelho. E aquilo também enfeitava as pernas do soldado. Então ele diz que os nossos pés, eles estão calçados no Evangelho da paz. Nós andamos em paz com Deus e em paz com todos os homens. Ele diz, ele viu que o soldado tinha um escudo. Aquele escudo, ele era forrado de um couro espesso que ficava na água. Quando eles iam para o campo de batalha, aquele escudo era ficado assim. As armas mortais eram setas inflamadas. Eles botavam um tipo algodão na ponta da flecha, e na hora de mandar a flecha, eles botavam no fogo, aquilo levava fogo onde ia. Então o soldado se protegia atrás do escudo, e a flecha batia ali, ele pegava de novo e mandava de volta. Paulo diz para nós que o que nos defende dos dardos inflamados do maligno é a nossa fé. É a nossa fé. Nós temos que usar a nossa fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Ele viu que o soldado tinha um capacete que protegia a sua cabeça. Então ele diz que o que protege a nossa mente é o Evangelho, é a certeza da salvação. É aqui que está, que protege os nossos pensamentos, as nossas lembranças, a nossa integridade mental, é a salvação. Mas nós estamos todos protegidos, porque a verdade nos protege dos enganos. O sangue de Jesus protege a nossa integridade física. A paz protege o nosso caminhar. A fé apaga os dardos inflamados do maligno. A salvação protege os nossos pensamentos, nossa esperança e tudo mais. E com o que é que nós nos defendemos? Só tem uma parte da armadura. É a palavra de Deus. É a espada do Espírito. A Bíblia diz que a palavra do Espírito, a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E vai até o ponto de separar a alma do espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Única arma de ataque. Se você não tem a palavra, como você vai atacar? Como? Você chega no médico e o médico olha o exame que você fez e diz assim: seu Chique-Chique, olha, porque eu sei que aqui ninguém se chama Chique-Chique. Aqui, seu Chique-Chique, pelos seus exames,
2 meses no máximo. Não tem jeito para a sua enfermidade. Aí você diz assim: ai, misericórdia. Ó Senhor Deus, misericórdia. Deus me livre. Liga para o pastor. Bota a igreja toda para orar por você. Você recebeu uma seta. Como que você apaga essa seta? Com a espada do Espírito. Na hora que ele diz, você diz: o número dos meus dias é contado por Deus, está escrito. Como foi que Jesus venceu a tentação no deserto? Dizendo: está escrito. Não é a sua palavra que é a palavra da verdade. A palavra da verdade está escrita. Quando você entra numa luta no reino espiritual, você tem que dizer a palavra, a espada do Espírito. Satanás dizia: ume Jesus, está escrito. Por isso, você tem que botar a palavra para dentro. Não dá tempo de correr. Cadê uma Bíblia? Onde é que está aquele versículo? Isso você tem que guardar. Isso você tem que guardar. É espada. Espada. Essa é a armadura do reino. Como está a sua armadura? Você entrou no reino de Deus. O reino está na sua vida. Se você quiser, você está. Se não quiser, você está. Não tem jeito. Você já entrou. Agora você precisa das suas armas. Você sabe que existem principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Como o que você está usando a sua armadura, se você entrou num reino espiritual, você não usa. Por quê? Porque você acha que ficar gritando em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus não resolve. Você tem que dizer a palavra de Deus. Quando você entrou no reino de Deus, foi visível o fogo que entrou na sua vida. Esse reino vai se expandindo. Quando começou o reino de Deus, foi no dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio e pousou sobre aquelas pessoas. Ninguém via. No reino do Espírito, aquelas pessoas se tornaram esquisitas. Porque elas eram pessoas como nós, mas um fogo entrou nelas, elas tinham um fogareiro bem aqui, uma candeia acesa, fogo no corpo delas. Ninguém via. Mas no reino do Espírito, anjos e demônios sabiam que aquela pessoa era uma candeia viva. 120. Pedro faz o discurso. Mais 3.000 almas vieram para Jesus, ali em Jerusalém, naquele dia de Pentecostes. Agora haviam 3.120 pessoas pegando fogo aqui. O reino do Espírito estava em polvorosas. Aqui embaixo ninguém via. No outro dia, Pedro e João sobem ao templo para a oração da hora nona e existe a cura de um paralítico de nascença. Por causa desse milagre, mais 2.000 almas vêm para Jesus. Agora são no mínimo 5.120 candeias humanas se movendo pelas ruas de Jerusalém. O reino espiritual estava enlouquecido. Este fogo não se apaga. Ele vai levar você daqui.
Ele vai com você daqui. Mas, irmã, eu não sinto nada. O justo não vive pelo que ele sente, nem pelo que ele vê, ele vive pelo que ele crê, e está escrito. Aqui começa o mover da graça. Graça. Retenhamos a graça. O grande problema do início do cristianismo foi a graça, que veio da parte de Deus porque os judeus não aceitaram. Vocês sabem que os grandes perseguidores no início da igreja não foi o Império Romano, foram os judeus, os legalistas, os daleus, fariseus, os saduceus. Eles saíram. Por quê? Pela lei. Alguém que era coxo, que tinha defeito, não podia entrar no reino de Deus. Nós vemos aqui em Levítico 21, no versículo 18, lei, estou falando da lei. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará. Como homem cego ou coxo, ou de rosto mutilado ou desproporcionado, era pessoa que tinha defeito, ela não podia fazer parte da congregação, pela lei. Chega a graça, agora vem a graça. A graça chega no capítulo 2 de Atos. No capítulo 3, Pedro e João vão subindo ao templo para a oração da hora nona. Tem lá um homem coxo de nascença. Esse homem tinha por volta de 40 anos e desde pequeno foi levado ali diariamente para pedir esmola aos que entravam. Ele é curado pelo nome de Jesus, se levanta. Olha a graça de Deus agora alcançando. Está estabelecido um novo tempo na terra. O reino de Deus chegou. A graça vai abraçar o que a lei proibia. Nós vemos no capítulo 8 de Atos, um homem que era eunuco, e a Bíblia diz aqui, eu creio que é Deuteronômio 23, não é? Deuteronômio 23, olha o que a lei diz. Aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Vou repetir. Deuteronômio 23, 1. Aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Lei. Chega a graça. A graça. Um homem eunuco, isso está escrito em Atos 8, um eunuco, ele morava ali pela Núbia, sul do Egito. A Bíblia diz que ele era alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Ele foi adorar em Jerusalém. Como que este homem podia adorar? Ele era eunuco. Seguramente existia no coração dele um desejo tão grande de adorar, que ele tomou, a carruagem dele foi 2 dias, até Jerusalém, para ver de longe o povo adorando. Não podia entrar.
ele viu, ele desejou, quem sabe até chorou, porque queria estar lá, fazendo parte da congregação, mas não podia, era eunuco. Agora ele vem descendo, frustrado, triste, talvez perguntando por que eu tinha que ser eunuco. Por que eu tinha que ser eunuco? Por que eu tinha que ser tão maldito? Estava acontecendo em Samaria uma maravilha. O evangelho tinha chegado lá e quem estava pregando era um irmão como esse que vocês viram aqui, pregando o reino de Deus em Samaria. E Deus estava fazendo milagres maravilhosos. A Bíblia diz que as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando, e paralíticos e coxos saíam correndo de alegria, e houve muita alegria naquela cidade. Com este ministério bombástico, desse jeito, um anjo chegou para Filipe e disse: ei, Filipe, ele disse: eis-me aqui. Vai para o caminho do lado do sul, que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se encontra vazio. Filipe disse: sim, senhor. Foi para lá. Chegou lá, para o lado do sul. Esse caminho desce de Jerusalém para Gaza. Ficou lá. Aí ele prestou atenção. Um poeirão vinha, era a carruagem, que vinha trazendo esse eunuco etíope, de lá, de Jerusalém, para Núbia. Ele ficou atento. Quando a carruagem do eunuco ia passando perto, devia ser uma carruagem linda. Eu é que penso, a Bíblia não diz. Porque ele era o ministro das finanças do reino da Etiópia. Então, a carruagem dele devia ser uma maravilha, eu acho. Mas a Bíblia não diz, por isso que eu saí do púlpito. Porque quando eu vou dizer coisa que não está escrita na Bíblia, eu saio. Porque o púlpito é só para a palavra de Deus. Aí, ele ia passando, o Espírito Santo veio para Filipe e diz: aproxima-te deste carro e acompanha. Filipe: pois não. Lá vai Filipe, e os cavalos, e Filipe também, mas Filipe, de ouvido. Às vezes nós pensamos que para ser filho de Deus tem que ser bobo. Por que nós pensamos que para ser filho de Deus, para servir a Deus, tem que ser bobo? Tem que ser firme, tem que ser vivo, tem que estar atento. Filipe, aconselhou, mas ouvido. O que foi que ele viu? Ele percebeu que o homem estava lendo em voz alta o livro do profeta Isaías, no capítulo 53. E ele percebeu que o homem tinha dúvidas. Então Filipe daqui dizia: compreendes o que vens lendo? E o homem disse para ele: como poderei compreender se alguém não me explicar? Então seguramente Filipe diz: eu estou aqui mesmo, eu posso explicar. Mandou parar a carruagem, Filipe entrou, e aí vem um dos versículos que eu mais amo em Atos. Atos 8:35. Então Filipe explicou, e começando por aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Era só isso.
Filipe era evangelista. Evangelista tem esse dom. Ele pega daqui e dali rapidinho, entrega a Jesus. E a pessoa aceita. Se sou eu ia explicar. E a pessoa ia dizer, depois eu decido. Porque meu dom não é de evangelista. Sou apaixonada por evangelismo. Mas falo demais para quem tem que ser evangelista. Mas tudo bem. Deus tem misericórdia de mim. Vão eles passando no lugar que tem água, e o eunuco também não perdeu tempo. Eis aqui água, que impede que eu seja batizado. Filipe respondeu, epa, agora já não é comigo, é lícito. Se crês de todo o coração. E respondendo ele diz, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Viu, meus queridos? Tem que crer para ser batizado. Não é batizado hoje para crer daqui a 50 anos. Não. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Pronto. O grande problema, você viu o que a lei impedia? Aquele que tiver os testículos trilhados ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Isso era a lei. A graça foi pegar o eunuco no meio do caminho e ele entrou no reino. Entrou no reino. Você está vendo a graça para a lei? Os gentios tinham o pátio dos gentios. Dali em diante estava escrito na parede: a nenhum gentio é permitido ultrapassar essa parede sob pena de morte. Então o gentio não podia, só podia chegar até ali. Quando chegou o evangelho, no capítulo 10, na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre todos eles. O reino de Deus, agora alcançando aquilo que a lei não poderia alcançar, a graça. Portanto, retenhamos a graça, porque a graça nos leva a ser gratos a Deus pela sua misericórdia e bondade. Mas, quando retemos essa graça, nós descobrimos que esse monarca é santo, que Deus é santo, entronizado nas maiores alturas entre querubins, e que Ele fez todas as coisas sem precisar da minha ajuda. Portanto, Deus não precisa de mim. Ele diz, olha aí, minha mão fez todas as coisas, e todas elas vieram a existir. Mas o homem para quem eu olharei é este, o aflito, o abatido de espírito, que treme da minha palavra. Então, quando nós depomos o nosso ego, tiramos do centro, e nós nos entregamos para este monarca, o Deus soberano, o Criador de todos os universos, para que pelo seu Espírito Ele esteja entronizado na minha vida, eu não desapareço. Eu simplesmente venho para o lado para ser servo. Mas eu vou servi-lo de modo agradável a Ele. Como? Com reverência. A minha vida passa a ser uma vida de reverência, respeito, de nobreza. Então, como é que eu posso entender uma pessoa que diz que recebeu o reino de Deus, está vendo
filme pornô. Como? Não dá. Qual é a reverência? Ah, mas nessa hora Deus não está ali. Tire Deus dali que eu quero ver. Me diga como é que você fez. Não tem como. Não tem como. Uma vez, eu estava pregando sobre os símbolos do Espírito Santo. Um pastor me chamou, ligou para mim e disse: irmão, eu vou pedir uma coisa para a senhora faz o que quiser, mas a senhora vai fazer tudo isso que eu vou lhe pedir. Eu disse: o que é? Eu quero que a senhora pregue aqui na igreja sobre os símbolos do Espírito. Eu sei que a senhora não vai poder fazer tudo do jeito que a senhora está pensando, mas a senhora tem que leve 1 ano. A senhora vai fazer. Eu disse: me explique. Toda quarta-feira que a senhora puder, a senhora vem aqui na igreja. Eu mando lhe buscar, depois mando levar. O culto começa às 8 horas. Para a senhora, cada quarta-feira, falar sobre um símbolo do Espírito Santo. Logicamente que a senhora vai vir a quarta-feira que for possível. Eu gostei da conversa dele. Eu disse: tudo bem. No dia que eu fui lá, são 8 símbolos do Espírito. A pomba, água, chuva, vento, sopro, óleo, fogo e penhor. Então, eu disse: vamos falar. Falei tudo direitinho, disse: hoje é a pomba. Falei sobre o símbolo da pomba 1h20. Quando eu acabei, aí as pessoas estavam vindo conversar-se comigo, mas não dá para conversar muito, porque dia de quarta-feira, todo mundo trabalha quinta-feira, tem criança para ir para a escola e tudo mais. Eu observei um homem que estava assim. No meu coração veio: ele quer falar só com você, mas não na frente dos outros. Aí eu peguei, disse para o pessoal: vocês me dão licença aqui. Fui lá, disse: meu irmão, irmã, mas só quando acabar lá, que eu quero falar só com a senhora. Eu aproveitei aquilo como uma boa desculpa e disse: gente, vai todo mundo para casa, porque o moço está querendo falar comigo, mas só comigo. Vão para casa dormir, cuidar da vida de vocês, que eu vou atender o pobre do homem, que amanhã ele trabalha. Bem, fui lá e disse: meu irmão, em que é que eu posso lhe ajudar? Ele disse: irmã, como é que eu faço para ter o Espírito Santo? Lógico que a gente pensa logo, mas isso é fácil, né? Isso é fácil. Resposta na ponta da língua. Eu disse: meu irmão, o único modo para nós termos o Espírito Santo na nossa vida é quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós cremos, confessamos Jesus, recebemos o Espírito Santo. Eu estou aqui para lhe ajudar nisso. Ele deu um passo para trás e disse: tem 10 anos que eu confessei Jesus. Eu pensei: estou frita. E agora? Qual é o próximo passo? Eu peguei isso para ele: meu irmão, se você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você creu, você confessou Jesus como único Senhor, suficiente Salvador, o seu nome já está escrito no livro da vida, você passou da morte para a vida, você tem vida eterna, você nunca mais vai entrar em julgamento e lhe foi dado o Espírito Santo. Eu não tenho o Espírito Santo, ele me disse. Aí começou aquele negócio: você tem, e ele: eu não tenho. Ele me disse: irmã, é impossível que alguém que tem o Espírito Santo tenha os pensamentos horríveis que eu tenho e os desejos horrorosos que eu sinto. Ele disse:
Sabe aquela oração de Neemias? Que o rei perguntou para Neemias, Neemias diz: orei a Deus e respondi. Meu coração fez assim, tchum, tchum. E Deus, naquela hora, o Espírito Santo me assistiu com a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é um dos dons com os quais o Espírito nos assiste num determinado momento. A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento não é revelação, é palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é uma centelha milimétrica do conhecimento de Deus, que Ele despeja para você. Num determinado momento, você passa a saber de uma coisa que ninguém lhe disse. Mas como Deus sabe todas as coisas, Ele derramou para você. É como se fosse um fuxiquinho que o Espírito faz para você responder numa situação. E você tem que estar atento a isso, principalmente quando você está dando aconselhamento, ou quando você está orando por uma pessoa. Atento, porque a palavra de conhecimento pode vir ali. Você conhece uma situação sobre a vida daquela pessoa. Aí eu peguei e disse para ele: meu irmão, quando você não vinha na igreja, sua sogra com sua esposa e seus filhos vinham. E eles oravam por você. Um dia, ia ser o dia do papai, e o seu filho ia fazer uma apresentação na igreja. E ele pediu a você para vir. Você veio. Naquele dia, Deus, na sua infinita misericórdia, usou o pastor da igreja numa pregação, que o resultado dela foi você, ali naquele altar eu apontei, babando e chorando, entregando sua vida a Jesus Cristo. Ele ficou parado. Todo mundo feliz, sua família feliz. Você não podia ter dado um presente maior para todos que lhe amam, para sua família. Segunda-feira você chega no seu escritório, sua mulher já tinha dito para a secretária e tudo. Então você não podia mais levar sua secretária para o chiqueiro, que é o motel. Você ficou 15 dias como um filho de Deus. Depois, lá por uns 20 dias, a porca voltou para a lama. Você pegou a secretária de um arquiteto que é vizinho ao seu escritório e, na hora do almoço, levou para o chiqueiro. Você, sempre que ia para o chiqueiro com a mulher, voltava de lá, você se gabava. Viu como eu sou bacana? Eu sou um homem inteligente, sei fazer as coisas. Esses bobões por aí, quando saem com a mulher, a esposa deles descobre e tem briga e tem divórcio. Eu não. Eu sei fazer as coisas. Eu sou o garanhão vitorioso. Ninguém descobre porque eu sei fazer. Nesse dia, você levou a secretária do arquiteto, seu vizinho. Quando você saiu do chiqueiro, você dizia assim: que bobagem. Davi tinha tanta mulher, Salomão também, até Abraão teve. Eu sou homem. Homem é diferente de mulher. Tem esse negócio não. Eu não deixo faltar nada lá em casa, eu trato bem minha mulher e meus filhos. A sua mente carnal estava fabricando desculpas para você ficar no pecado. Passaram-se uns 10 dias, você pegou sua secretária. Ela sabia que você agora era um crente, mas você foi para o chiqueiro com ela. Quando você saiu de lá, você dizia para si mesmo: qual é o problema? Sou homem, a carne é fraca. Você estava encontrando desculpas para você, porque você não era mais aquele garanhão herói. Você estava derrotado. A alegria do pecado
já tinha ido embora há muito tempo. E agora, você está aqui dizendo para mim que o Espírito Santo não pode habitar numa pessoa que tem os pensamentos pecaminosos que você tem, os desejos sujos que você tem. Eu vou lhe dizer uma coisa. Sabe por que você está me dizendo isso? Essa é a maior prova de que o Espírito Santo está na sua vida. O Espírito Santo não acusa, acusador, no grego é Satã, mas ele convence do pecado. Ele está lhe convencendo de que o que você está fazendo é ofensa a Deus, seu Pai. Ele está convencendo, por isso que você está tão infeliz. A essa altura ele estava chorando. Quem lhe contou isso tudo? Eu disse, a mesma pessoa que foi com você lá para o motel. Quem? O Espírito Santo. Todas as vezes que você foi para o motel, ele foi. Ou você acha que ele ficou no escritório? Esse Espírito que veio para você, no dia em que você se rendeu a Jesus, ele vai levar você para Jesus. Ele veio para ficar. Você pertence ao reino santo, o reino dos céus. Está aqui na terra, em você. Este reino está crescendo. Hoje esse homem é diácono da igreja lá em Niterói. O que eu quero dizer é que este reino nós recebemos pela graça, mas nós precisamos discernir o reino e viver de acordo com a palavra de Deus, com reverência. Eu preciso saber o que eu digo e como eu me comporto, porque o rei está aqui. Isso é uma disciplina. Você não sabe, no início da minha conversão, quantas vezes eu tive vontade de dizer, Espírito Santo, o Senhor dá licença, o Senhor fica aqui que eu vou ali fazer uma safadeza. Não pode. Ele está em você. Emmanuel é Deus com você. O Espírito Santo é Deus em você. Você passa a ser este lampião espiritual da presença de Deus. Só que tem uma coisa. Este fogo que desceu, que está em você, ele vai lhe retirando do mundo. O fogo faz as coisas ficarem leves. Você não vê que a terra tem uma camada de fogo no centro, a pirosfera? Por isso a terra fica solta no espaço, por causa do fogo. O batismo do fogo é esse. Ele vai lhe tirando pouco a pouco, não é do planeta Terra, é do mundo, das coisas do mundo. Você deixa de gostar das coisas mundanas, você fica diferente. As pessoas que estão lá no mundo, elas notam, fulano está diferente. O pastor está fazendo lavagem cerebral nele. O pastor leva a fama, é o Espírito que está fazendo. Isso é reino. O reino faz de você, aqui, você passa a ser servo, temor, mas como servo do Deus que está no centro, você vai servi-lo, você vai ministrar para eles, por isso você se torna sacerdócio, porque o papel do sacerdócio é ministrar. Aqui, na segunda carta de Pedro, ele fala de 2 momentos do sacerdócio. No versículo 5,
ele fala de sacerdócio santo. No versículo 9, ele fala de sacerdócio real. Vamos ver um pouquinho sobre esses dois momentos. Quando você pensa sacerdócio real, a Bíblia diz assim: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, vamos pensar naqueles dois netos da rainha Elizabeth, quando eles ainda eram adolescentes, por assim dizer, o William e o Harry. Eles iam para a escola. Na sala de aula eles tinham outros colegas da mesma idade deles, recebiam as mesmas aulas, seguramente brincavam com os outros. Só que quando eles chegavam num Rolls Royce, especialmente fabricados para a nobreza. Eles tinham uma guarda armada que os acompanhava. Eles tinham tudo do melhor e foram meninos de uma educação, eles recebiam uma educação diferenciada. Então, quando eles estavam no meio dos outros, embora brincassem, mas era visível, perceptível, que eles eram príncipes, que eles eram nobres. Então, ali no meio dos outros, eles proclamavam as virtudes da casa real da Inglaterra. Por quê? Eles proclamavam as características do Reino Unido. Mas quando eles saíam dali, todos os meninos iam para suas casas. Eles dois eram os únicos que tinham acesso ao trono. Eles tinham acesso ao trono. Você vê hoje o William pode ir lá junto do rei e dizer: pai. Por quê? Porque é filho. Aqui, Pedro diz, vós, no versículo 5, 1 de Pedro 2, no versículo 5, ele diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, habitação do Espírito, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, chega o momento em que eu exerço o meu sacerdócio santo. É o momento em que, longe de todo mundo, eu chego diante do trono da majestade, sozinho com Ele, e eu o chamo de Pai. E eu oro. Então eu ofereço para eles sacrifício espiritual, porque o sacrifício é louvor. O louvor, antes eles ofereciam animais, hoje nós oferecemos o louvor. A Bíblia diz aqui mesmo em Hebreus, portanto, ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, quando eu estou no meu trabalho, ou na faculdade, supermercado, onde for, com o meu comportamento, com as minhas ações e com as minhas reações, eu proclamo as virtudes do Deus a quem eu sirvo. Então as pessoas são atraídas para o meu Deus, por causa do meu comportamento. Ali eu estou servindo a Deus como sacerdócio real. Mas quando chego em casa, que eu entro no meu quarto, eu sento na beira da cama e digo: Pai, quero te agradecer,
pelas compras. E você começa, ali você é sacerdócio santo, porque ali você está oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus. Deus está aqui no centro do seu coração, você passou para o lado, você é servo, você é sacerdócio real. Mas quando o Espírito Santo vem, Ele já nos fez uma raça eleita, uma raça diferente de todas as outras, uma raça que não importa se a pele é negra, se a pele é branca, se a pele é mulata, se o cabelo é carapinha, se é liso, o que for. O que importa é que é uma raça de gente que tem um fogaréu aqui dentro. Raça eleita, sacerdócio real, uma nação santa. Porque toda nação é governada por uma autoridade. Toda nação tem a sua constituição. Toda nação tem a sua língua. Toda nação tem os seus costumes. Toda nação tem a sua bandeira. A bandeira do reino de Deus está escrita, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. É Ele que, quando está mais alto na minha vida, você lembra lá em Refidim, quando vem essa palavra de Jeová Nissi, Êxodo 17, né? Êxodo 17, quando Moisés levantava a mão, o exército de Israel ganhava. Quando a mão descia, o exército perdia. Por quê? Deixa eu dar uma explicadinha. Vocês já viram que o judeu usa um quipá? É aquilo parecendo um pirizinho aqui de pano na cabeça. Aquele quipá é a medida do homem. Significa eu, o ser humano, eu sou eu, do chão até aqui. Mas aqui é o meu limite. Daqui para cima, infinitamente, é Deus. Então, por isso, o judeu, quando vai falar com Deus, ele levanta a mão acima da cabeça. Aqui é Deus. Não é? Então, o Moisés, coitado, com mais de 80 anos, quando levantava a mão, daqui a pouco a mão não aguentava, caía. Então pegaram 2 homens, encostaram Moisés numa pedra, cada um segurava a mão lá para cima. E aí Israel não parou mais de ganhar. Por quê? Enquanto Deus é visto na sua vida, incomparável com qualquer outro Deus. Quando Deus é visto, é visível na sua vida, Ele lhe dá vitória. Essa história de você querer agradar a Deus e o diabo, não dá. Jesus foi muito claro, ninguém pode agradar a 2 senhores. Então, nação santa, a nação tem a sua bandeira. A nossa bandeira é Deus levantado mais alto, o Senhor é a minha bandeira. Porque não há como esconder uma bandeira se ela está levantada. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então, no nosso reino, no reino de Deus, a bandeira é o próprio Deus. Ele tem que estar mais visível do que tudo. As suas leis, a lei é santa. É a lei do reino de Deus. Essa que deve ser cumprida. Os hábitos são hábitos santos. Hábito de juntos adorarmos. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Você tem tantas coisas para fazer em casa.
tem aquele sofá gostoso, aquela geladeira com aquele negocinho lá dentro, aquela cama boa. Mas você está aqui, olha que hábito é esse, você não é normal. Pode ter certeza que você é esquisito. Você tem essas leis que são lá do alto. Reino, além de leis do reino, de bandeira do reino, ele também tem uma língua própria. E a língua própria do reino é língua de adoração. Nós precisamos aprender que da mesma fonte que sai água fria, água doce, não sai água salgada. Por isso é que aqui, quando nós vemos Hebreus, no capítulo 12, está escrito: atentando, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, versículo 14. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, não é? Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Nós precisamos saber que esse reino que está entronizado em nossas vidas, ele é reino santo. Não pode haver mistura com amargura, porque a amargura nos leva a achar que Deus foi injusto, porque deu mais a alguém e menos a mim. Vem a inveja. Isso significa que nós precisamos lutar com armas da luz e não com carnalidade. Mas isso como é que se faz? Com esforço. Nós precisamos, primeiro de tudo, discernir o reino que recebemos. O autor diz, por isso, recebendo vós um reino inabalável. Retenhamos, pois, a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável a Ele, com reverência, santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Quando nós falamos de fogo, nós vimos que Jesus diz: eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Lucas capítulo 12, versículo 49. Jesus Cristo fala desse fogo. E muitas vezes nós vemos o fogo presente na Bíblia. E nós sabemos que o fogo do reino de Deus é um fogo que purifica, um fogo que nos eleva, um fogo que limpa, um fogo que santifica. Esse fogo que entrou na nossa vida no dia de Pentecostes é um fogo que veio para nos purificar, mas ele precisa ser mantido em chamas vivas, e o que vai fazer com que ele reproduza cada vez mais é a presença da palavra de Deus. E nós temos negligenciado a palavra de Deus, e essa negligência e desprezo pela palavra de Deus vem por um espírito chamado espírito de Jezabel,
que é o espírito do silenciamento da palavra. Pessoas dizem para mim, eu ouço muito: irmã, eu não consigo ler a Bíblia. Eu não consigo. Eu queria achar graça na Bíblia. Eu pego a Bíblia, me dá sono. Parece que eu já sei tudo. Eu estou desde pequena repetindo as mesmas coisas. Eu disse, se eu pegar um jornal e ler a mesma notícia todo dia, eu não vou sentir vontade de ler de novo. Mesmo porque eu nem entendo como é que as pessoas leem tanto e não memorizam. Eu falei disso de manhã, um rapaz virou para mim e disse: irmã, não aguento, eu não aguento. Eu disse: o que é, filho, você não aguenta? Esse negócio de ler a Bíblia, eu já sei tudo, irmã. Eu sei de cor. Tem coisa que eu sei, irmã. As parábolas eu sei de cor. Esse negócio de bom samaritano. Eu disse: meu filho, você sabe a parábola do bom samaritano de cor? Sei. Eu disse: diz aí para mim ela. Não, irmã, você diz que sabe de cor. Vamos lá. Quantas vezes você já leu? Irmãs, que eu já li umas 50 vezes. Eu disse: então você sabe de cor. Mas conta para mim, me prega o bom samaritano para mim. Aí, irmã, que era o homem que estava na beira dessa coisa. Eu deixei ele dizer. Eu disse: o que é mais importante para você na parábola do bom samaritano? Aqui ele foi um homem bom. O bom samaritano foi um homem bom. E ele se compadeceu do outro e levou pá. Eu peguei isso para mim, esse não é o âmago da história. Como isso não? Eu disse: senta aí. Você observou que Jesus Cristo não é fácil? Jesus Cristo, quando abre a boca para pregar, você se prepare que tem coisa boa. Primeiro ele disse: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Isso dali não lhe assusta, não? Um homem descer de Jerusalém para Jericó? É mesmo que descer do segundo andar para o segundo andar. Porque Jerusalém é uma cidade alta dos jebuseus e Jericó é cidade alta também. Não se desce de Jerusalém para Jericó. Como? Eu digo: Jericó é uma palavra que significa lugares altos que cheiram mal, lugares altos apodrecidos. Mas existe uma expressão judaica: subir para Jerusalém, quer dizer para o lugar do grande rei. Descer de Jerusalém. Descer de Jerusalém para Jericó é descer da luz para as trevas, da graça para o pecado, do bem para o mal. Descer de Jerusalém para Jericó significa estar na derrocada do pecado. Você entendeu isso? O irmão não sabia. Eu disse: pois é, está aí. Outra coisa. O que lhe chama mais atenção na pregação de Jesus? Mas agora eu não sei mais nada. Eu disse: eu tenho certeza que você não sabe. Primeiro, Mestre Jesus, meu irmão, Mestre Jesus, quando ele arrebenta, não dá para ninguém. Para competir não dá. Ele diz: o homem descia, o sacerdote descia, o levita descia. Presta atenção, todo mundo descia. Jesus usa o verbo descer. Ele repete. Cuidado com o que Jesus repete. Porque se tem uma pessoa que não é repetitiva, é Jesus. Quando ele começa a repetir, abre o olho, que ele tem uma pegadinha. Ele diz:
certo homem descia de Jericó. Casualmente descia um sacerdote, naquele mesmo caminho. Ele ainda diz que é o mesmo caminho. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar. Ele exagera. Aí quando ele vai falar do samaritano, ele diz, um samaritano que seguia. O verbo mudou. No caminho que todo mundo descia, o samaritano não subia nem descia. Ele seguia. Por isso que ele viu o homem. Eu preguei 40 minutos para ele, sobre o bom samaritano que ele sabia de cor. E ele não sabia nada do que eu preguei. Sabe por quê? Ler a Bíblia como se lesse qualquer jornal. Ora, não é. Palavra de Deus é gerada no coração de Deus. Não é o tanto que você lê, mas é o trecho. Leia um trecho pequeno, devagar, em voz alta. Procure beber aquilo, mastigar. Pergunte palavra, pergunte para a palavra. Porque Jesus Cristo disse que o Espírito Santo, ele virá para vos ensinar todas as coisas e vos fará lembrar do que eu vos tenho ensinado. Então o Espírito Santo vem para ser nosso professor. É o professor do reino. Você diz assim, agora eu vou tomar aula de francês. Você compra o livro de francês, você compra o caderninho, a caneta, e você fica sentado com o professor. Você fica falando? Não. Você tem que ouvir o professor. Você tem que repetir o professor. Você tem que perguntar. Mas o professor está aqui, pronto para lhe ensinar. Você lê blá, 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 blá e acabou, fecha o livro. É como se a Bíblia não fosse para você, não que ela é na realidade. Meus irmãos, se não fosse necessária, esta palavra aqui não existiria. Você sabe quantas pessoas foram envolvidas por Deus para que este livro chegasse até nós? Tudo depende de como nós vamos trazer esta palavra do papel para cá. Esse Espírito que está dentro de você, e ele está desde o dia em que você se rendeu a Jesus Cristo, o Espírito Santo lhe foi dado, porque você precisa, não é porque você merece, não é porque você é digno, não é porque eu sou bonzinho, mas preciso. Deus lhe deu. Agora, você precisa botar o combustível. O combustível é a palavra de Deus. Vocês lembram, ano passado, quando eu estive aqui, eu falei de uma equação. Palavra mais espírito, explosão de vida. Se você já tem o Espírito, porque você se rendeu a Jesus Cristo, você tem que botar a palavra para dentro. Este reino, ele vai se expandindo. Ele começa em Jerusalém, ele desce e se expande pela Judeia, pela Samaria, e chega aos confins da terra. Ele vai porque ele é expressado através de cada filho de Deus, mas ele vai se estabelecendo na sua vida mais e mais. Ele vai se em você, fazendo de você um filho igual a Jesus Cristo, porque este é o propósito de Deus. Nós lemos lá em Romanos 8, 29. Aqueles que de antemão conheceu,
a esses também predestinou para serem feitos conformes à imagem de seu Filho. O Espírito Santo está esculpindo você, fazendo de você um filho ao modelo de Jesus. Enquanto Ele vai transfigurando você, através de você, Ele vai alcançando outras vidas onde quer que você esteja. E assim nós podemos dizer que é chegado o reino de Deus. Desde o dia que Pentecostes aconteceu, desde o dia em que o Espírito Santo veio para a terra, este reino está aqui. E é um reino inabalável. Ele não vai passar como passaram todos os impérios da história da humanidade. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.